A paz de Deus a todos, irmãos. Iremos gravar hoje, então, o estudo número 11 da série Apocalipse. E nós estamos falando hoje, então, irmãos, da sétima carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, dos versos 14 a 22. É a última igreja da carta de Apocalipse. Então, nós mostramos o mapa da Grécia, da Turquia. A igreja de Laodiceia é a última, né, como nosso sentido horário, a ilha de Patmos. Então, fazendo sentido horário, é a última igreja. Laodiceia ficava a 75 quilômetros a sudeste de Filadélfia, sudeste aqui de Filadélfia, e a 145 quilômetros a leste de Éfeso. Então era uma cidade rica, com bancos prósperos, uma indústria têxtil e uma escola de medicina. No entanto, apesar de desenvolvida, também era conhecida por sua escassez no abastecimento de água. Isso aí é a parte mais histórica. Então, irmãos, o verso 14... fala o seguinte: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. O anjo da igreja lá de Laodiceia, o presbítero da igreja. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, Senhor Jesus, ele é uma testemunha também, junto com o Pai, fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Aí a palavra princípio, arché, irmãos, aí é só abrir um parênteses, que quando fala assim que no sentido do Senhor Jesus sendo o princípio da criação, dá a impressão que ele foi criado pelo seu Pai. Mas aí nós vamos entender que a palavra arché, que foi traduzido como princípio, é aquele que originou a criação. Então, o sentido mais correto é que no Senhor Jesus, junto com o Pai, ali nele, se originou toda a criação. Por isso que ele é o princípio da criação, porque nele se principiou a criação, aquele que originou a criação. Nesta passagem bíblica, Jesus é chamado o Amém, porque ele é a confirmação da promessa de salvação, Apocalipse 3,14. Deus prometeu trazer salvação para quem se arrependesse. A vinda de Jesus foi a confirmação dessa promessa. Jesus é a testemunha que a palavra de Deus é digna de confiança. Então, Deus, irmãos, ele colocou o livre-arbítrio e nós temos que fazer a escolha da salvação. Então, nós nos arrependemos dos nossos pecados e temos que escolher a salvação. E o Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio nesse sentido. Então, verso 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Por quê, irmãos? Por causa de as pessoas, nos é exigido. O Senhor Jesus, ele veio, ele morreu na cruz, ele fez o seu sacrifício e ele almeja da nossa parte a boa escolha, uma escolha, irmãos, que nós não ficamos titubeando. Então, Apocalipse 22, 11 e 12: quem é justo, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, irmãos, nós escolhemos o Senhor Jesus, fazemos boas obras, através da fé em Senhor Jesus, praticamos boas obras, irmãos, e o galardão está com ele, porque ele vai nos premiar, louvado seja Deus, com a salvação. Deuteronômio 11, 26 e 28: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição.
a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que não conhecesse. Então, irmãos, eu só vou voltar um slide aqui, irmãos, justamente porque estava escrito aqui: eu sei as tuas obras, e nem és frio nem quente. Tomara, então, essa decisão, né, irmãos, nos é pedida. E aqui, então, em Deuteronômio 11, foi colocado diante de nós a bênção e a maldição, para nós fazermos uma escolha. Nós devemos fazer uma boa escolha, escolher o Senhor Jesus, a bênção, né, irmãos? É a justiça celestial, todas essas coisas que nos trarão a consequência da salvação. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, irmãos, olha só, né? Os indecisos terão essa consequência, né, irmãos? Lá em Tiago, poderia ter colocado o verso, me vem à mente agora, né, que lá fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então, irmãos, lá não está falando que está fazendo mal, né? Então é um morno, ele sabe fazer o bem, mas não faz. Ah, mas ele não faz o mal, mas ele também não faz o bem. Então é o morno, né? Então, olha o Salmo 119 aqui. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. O salmista está falando, recebeu os testemunhos, a palavra de Deus, e tem isso com prazer, né? Quer dizer, isso é quente. E induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Então, esse fez uma boa escolha, amou a palavra de Deus e se aplica nela. Mateus 6:24, lá, irmão, fala de servir a Deus e a Mamon, servir a dois senhores. Então, não conseguimos servir, né, frio ou quente. Quem serve a dois senhores é morno, né? Então, não podemos, né, irmãos, servir a Deus e o mundo, o Deus do dinheiro, né? As coisas, partirmos para ser pessoas parciais, todas essas coisas que nos traz a condenação. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Então, as pessoas muitas vezes, né, irmãos, se acham, né, sempre essa visão das cartas do Apocalipse ali nos últimos tempos, né, na iminência da volta do Senhor Jesus. Então, muitos, irmãos, acreditam, né, irmãos, porque tem as coisas materiais e talvez aquela igreja, por uma certa riqueza, estava confundindo eles, né? Eles estavam apegados, presos às coisas materiais. Mas isso aí é um engano, né? É um engodo isso aí. Lucas 12, 16 a 20. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então essa pessoa estava fazendo muitos planos, irmãos, e nesta vida, os planos materiais, irmãos, por isso que nós temos que ter a direção da palavra,
o entendimento, porque Tiago mesmo diz, faremos, compraremos, negociaremos, se Deus quiser, se Deus permitir tudo, diante então, tudo nessa vida é efêmero, é passageiro, então nós não estamos apegados às coisas da matéria, porque isso tudo vai passar, né? Não tem garantia nenhuma. Nós nos apegamos e nos fixamos naquilo que é espiritual, que é do céu, que é de Deus, porque isso permanece para sempre. Então, essa pessoa da parábola, né, ela estava achando ainda que ela teria, através dos seus bens, um tempo enorme para gozar, né? Mas ali, por pouco ali, ele já ia passar desse mundo. Então, o tempo dele já tinha chegado, né, irmãos? Poderíamos dar o exemplo aqui das virgens loucas também, né? Muitas vezes, nos últimos tempos, o Senhor Jesus volta e muitos estarão ali sem azeite, né? Nas suas lâmpadas, sem azeite na botija, tá bom? Verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, irmãos, ouro provado no fogo, irmãos, são as riquezas, conhecimento bíblico, as riquezas espirituais, né? E vestes brancas, irmãos, nos afastar do pecado, porque muitas vezes buscamos até um conhecimento, conhecemos as coisas que é do céu, mas não nos apartamos do pecado, do erro. Então, todas essas coisas temos que separar, né, irmãos? Devemos buscar aquele conhecimento, entendimento da palavra, mas também devemos nos afastar do erro. E aí, em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 3, 11 a 14, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pode ver, irmão, que a Bíblia, tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, tudo apontava para o Senhor Jesus, ele é o fundamento, né, irmãos? Então, se nós tentarmos colocar alguma doutrina que não é bíblica, ela vai se chocar com aquilo que está escrito, não vai encaixar. Então, se alguém sobre este fundamento, que é o Senhor Jesus, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, aí alguns vão fazer de madeira e feno e palha. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, principalmente, irmãos, na volta do Senhor Jesus, ali no período da grande tribulação, passar pelo fogo. A igreja, muitos passarão pelo fogo, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esta receberá galardão. Muitos, irmãos, usam da palavra, vamos pegar um sentido aqui, né? Não edificou a sua vida, o seu conhecimento, o seu entendimento da parte espiritual naquilo que é ouro, que é pedra preciosa, que isso o fogo não destrói. Muitos irmãos ainda querem implementar na Bíblia o calvinismo como se Deus predeterminou quem vai se salvar e quem não vai, né, irmãos? Não existe isso, é o livre-arbítrio, nós fazemos a escolha. O pré-tribulacionismo, isso tudo vai ser desfeito, né, irmãos, no período da grande tribulação. Pré-tribulacionismo, a igreja vai ser tirada antes da volta do Senhor Jesus para que não sofra a tribulação. É errado, a Bíblia não aprova isso. O adventismo, entre muitas coisas, irmãos, o juízo investigativo, né? Falando coisas que, se nós procurarmos na Bíblia, nem está escrito, não está escrito. Então, irmãos, isso só são exemplos de coisas que ficarão queimadas, né, no período da grande tribulação, pelo fogo, pela prova, né? Só vai permanecer aquilo que é ouro, aquilo que é verdade, aquilo que nós conhecemos e divulgamos a palavra naquilo que é verdadeiro e que está dentro
da palavra. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende. Então, o Senhor, mediante aquilo que estava acontecendo na igreja, o Senhor, né, irmãos, como nós servimos um Deus maravilhoso, misericordioso, Ele pede que nós rapidamente nos arrependamos dos nossos erros, nossos pecados, para que nos voltemos rapidamente ao Senhor. Então, Jeremias 18, lá da casa do oleiro, lá, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Então, isso mostra, irmãos, que Deus, ele tinha dado uma sentença lá ruim de destruição, mas aí, se a pessoa se arrepende, ele também se arrepende do mal que ele ia fazer. Então, a melhor coisa que o homem pode decidir na sua vida é se arrepender do seu mau caminho, se converter, mudar a sua direção para a direção rumando no sentido do Senhor, nesse sentido. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então o Senhor está chamando, né? Nós estamos escutando a voz do Senhor através da pregação, né, irmãos? Através da Bíblia, quando lemos, né? Tem um chamado ali para que nós nos voltemos de corpo e alma para o Senhor Jesus, para que possamos ser salvos. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né, irmãos? Então, irmãos, Deus é misericórdia, é poder, é salvação, tudo isso para aqueles que buscam a sua misericórdia. Então, ele faz um convite, né? Então, para que o busquemos, para que tenhamos salvação, sucesso, irmãos. Ao que vencer, verso 21, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Então, irmãos, isso é para dizer, irmãos, que nós se assentaremos no trono do Senhor, no sentido que Ele nos fará reis e sacerdotes e nós vamos julgar também, né, irmãos? Tem o trono de Cristo relacionado à sua primeira vinda, né, irmãos? Ele vai galardoar os seus santos, né? E tem o trono branco, irmãos, no final do milênio, para se decidir, né, irmãos, quem vai ser condenado e quem precisa ser julgado para ser absolvido. Então, nós participaremos do julgamento. Então, né, irmãos, como está escrito em 1 Coríntios 6, de 1 a 2, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Alguém que levava o sermão na justiça terrena. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então, irmãos, a igreja, né? Aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição serão reis e sacerdotes e julgarão também. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Quer dizer, se o Senhor está nos preparando para ser juízes no futuro, será que na igreja não existe pessoas que podem julgar as coisas terrenas, as coisas mínimas? Né? Louvado seja Deus. Verso 22, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Romanos 2,13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Então, irmãos, não podemos só conhecer a palavra, ouvir, temos que praticar para que possamos receber o prêmio da salvação. Tá bom? Irmãos, nós vamos ficando por aqui. Convido os irmãos a se inscreverem no canal Evangelho, divulgarem a palavra de Deus nos meios digitais para outros irmãos,
no sentido para que divulguemos o conhecimento bíblico, tá bom? Irmãos, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.